Você me deixa Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar agora a nossa live e temos uma convidada muito especial. Vou falar para vocês o tema da nossa live, que é os desafios da educação. Estou muito satisfeita de falar sobre esse assunto porque eu sou uma professora, uma educadora apaixonada pela educação e eu tenho uma convidada especial que é a Thaís. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Thaís e eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Vai ser muito legal esse bate-papo. Vamos participar, vamos mandar pergunta, que vai ser muito interessante. Isso mesmo. Gente, a Thaís, ela é uma aluna que eu falo assim com toda certeza, porque eu conheço, né, Thaís? Há muitos anos, desde pequenininha, ela foi minha aluna com 4 aninhos. E assim, a gente ficou bastante tempo, né, Thaís, sem se ver mesmo, né, sem ter esse contato. E foi muito legal quando a gente reencontrou. E assim, você continua sendo aquela aluna dedicada, inteligente, disposta, né? E nós reencontramos justamente no programa Jovem Cooperativista, que você já estava no ensino médio. Sim. A Thaís, pessoal, ela foi minha aluna com 4 aninhos de idade e depois a gente reencontrou você com quantos anos? Eu tinha 18 já. 18. 17 para 18. Nossa, muito tempo, né? Pessoal, quando a gente fala assim em educação, né, as pessoas às vezes sentem uma certa aflição, porque cada dia que passa a educação está muito complicada, né, Thaís? E a gente percebe assim, o quanto que esses anos se passaram e cada dia as pessoas estão desvalorizando mais os professores. E eu quis assim que a gente convidasse justamente para... o professor em si ele tem muita voz, né? E os alunos às vezes não. Então, todo mundo escuta o professor e tal, a opinião do professor dentro da educação, que é desvalorizado, que os alunos não querem nada. E hoje eu quero reverter esse papel, né? Eu quero ouvir de você. Nós vamos fazer esse bate-papo contando a trajetória da educação, desde lá a infância, que tem os desafios. Muitas pessoas acham que a educação tem desafio só quando você está no 3º ano do ensino médio, que vai entrar na faculdade, que é muitas tarefas, né? Muita pressão, às vezes as pessoas já estão trabalhando, então saber administrar esse tempo é complicado. Sim. Mas esquecem que os desafios que a gente coloca, às vezes, ou que realmente eles existem, começam lá na infância. Verdade. Então, muitas das vezes as mães mesmo acabam atrapalhando os filhos, porque não quer que ele fique, que ele permaneça na escola, mas não quer desapegar, né? É aquele assim, tchau filho, mas fica aqui, né? Não quer desapegar e tal. Eu gostaria que você contasse pra gente como que foi a sua infância, quando você chegou na escola, primeira vez. Então, eu acho muito interessante porque esse bate-papo vai ter as duas visões, né? A da professora e a de uma aluna. E pra começar, desde pequenininha, eu sempre gostei muito de ir pra escola, sempre gostei muito de estudar. Pra quem não sabe, eu sou filha de professora, né? Então, eu já tava naquele meio de escola. E eu sempre gostei muito, eu lembro que eu gostava muito de português e de matemática, gostava muito também, uma coisa que marcou muito a minha infância na escola foi o ProErd, que a gente tem o ProErd no Ensino Fundamental 1. E eu lembro que eu gostava muito do ProErd e eu sempre fui aquela aluna que gostava muito de estudar. E isso, claro, com o incentivo da minha família, né? Porque uma criança por si só, ela não tem isso de querer muito estudar, de querer ser muito dedicada, mas a minha família me ajudou muito com isso. Então, a minha trajetória, graças a Deus, começou muito bem na escola, assim, sempre fui muito dedicada e gostava bastante de participar das aulas, gostava bastante das professoras, todas as minhas professoras, tenho contato com algumas delas até hoje, inclusive. Então, assim, realmente foi um período muito bom. Eu tenho até saudade, na verdade, dessa época, assim. Sim, como eu sou professora, esse ano eu estou com o 2º ano, eu vejo o quanto os alunos mudaram. Sim, né? Muito. Cada ano que passa parece que essa educação está diferente, justamente hoje em dia com a tecnologia, e nós professores temos assim que adaptar, estar assim, inteirado dessa tecnologia, porque os alunos sabem mexer muito mais no celular, já fazem vídeo e tudo mais, e se a gente não ficar a par disso, eles começam até a rir da gente. Só, Thaís, que assim, quando você, né, era minha aluna, eu tenho essa lembrança até hoje, que na sua época, eu acho que nós eram vocês, né, uns 28 alunos, mais ou menos. Era uma turma Era uma turma muito cheia. E eu falo que a gente conseguia ter aquele contato, aquele afeto,
Ai, era uma empolgação, né? Principalmente você é muito alegre. Aí você imagina a alegria da Elisete dentro de uma sala de aula com um tanto de criança, aí era dobrada, né? Você chegava a animar todo mundo. E isso que eu vejo, assim, nessa trajetória da minha carreira, eu vejo que muitos professores estão perdendo a alegria de trabalhar. E às vezes a gente sempre, né, conversa e pergunta assim, ó, qual que é a idade, a faixa etária que você gosta? E alguns professores gostam de uma faixa etária e trabalham em outra. Daí tá a chave para encarar um desafio que às vezes ele não vai conseguir. Sim. Porque se você não estiver acostumado com aquela idade, com aquele linguajar, com aquela interação, vai ser frustrante, porque o aluno não vai querer aprender. Na sua infância, você teve alguma dificuldade para lidar tanto com os colegas nessa convivência ou com algum professor? Então, com professores eu sempre tive uma relação muito boa e com colega, quando a gente é criança, acaba que criança não tem muito da personalidade formada ainda, né? Não tem... É muito misturado. Tanto que quando a gente vai crescendo, né, ao longo da vida, a gente vai percebendo que muitas das amizades que a gente tinha quando criancinha, hoje em dia, não bate muito o jeito. Então, eu tive uma relação muito boa, mas com o passar dos anos a gente vai selecionando melhor, né, quem que a gente quer como companhia e o que a gente quer pra gente. Isso é muito importante. E quem está ao nosso redor influencia muito nisso. Sim, com certeza. Então, quando criança, não muito, porque criança não tem muito disso formado ainda. Mas claro que criança bagunceira, não gostava de ficar perto, tipo assim, de conviver. Mas criança organizada, criança que gostava de estudar, mais quietinha no meu canto, porque eu sou muito tranquila, sou muito quietinha, aí sim. Só que isso muda muito ao longo dos anos, né? Sim. A gente vai percebendo mais o que cada um, o jeito de cada um, e isso vai fazendo a nossa seleção, né, de amizade. É verdade. Mas esses dias eu ouvi uma coisa assim, uma palestra que eu estava assistindo e eu fiquei muito preocupada como professora e como pessoa, o quanto nós temos a responsabilidade, porque a gente está ali dentro da sala de aula com vários alunos e acaba que a gente está lidando com quem? Com os pais, né? Com toda a equipe ali da escola, e falando que as professoras é 89% responsável pelos traumas infantis. E é verdade, porque a criança tem a professora muito como uma inspiração, né? Tanto que, repara, já deve ter acontecido muito. Eu, por ser filha de professora, eu vejo muito. Minha mãe tá andando na rua normal, aí eu te ajudo. A criança fica numa alegria em ver a professora, fala muito da professora. Então, a professora tem um papel muito importante na vida da criança. Influencia muito. E, assim, quando a gente vai escolher essa profissão, né, que eu acredito que seja, se não seja, não somente uma escolha, eu acho que é uma missão. E ainda mais agora, nesse tempo que a gente está vivendo, a gente fala assim, que professor não é para quem quer, né? É para quem nasceu para ser, né? Porque a gente observa muito assim, essas pessoas que estão dentro da sala de aula e agora tendo que adaptar, depois mais no final nós vamos falar isso, né? Chegando na trajetória aí da faculdade e tudo, e eu fico percebendo assim, o quanto que as pessoas perdem o entusiasmo ao longo dessa carreira. Sim. Aí se a gente perguntar assim, eu conheço várias amigas minhas que estudaram comigo que falam assim, não sou professora mais, trabalho em outro setor, que não sei o quê. Só que eu falo assim, que as pessoas, elas se limitam muito dentro da sala de aula. É muito, fica naquela coisa todo dia, né, acaba desmotiva. Só que eu, Elisete, eu acho assim que a gente, quando você é professor, você gosta de ensinar, você não precisa unicamente estar dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola. Você pode utilizar os seus dons de educadora e ensinar as pessoas outras coisas, né, que estejam envolvidas na educação, mas você não precisa estar empregado dentro de uma escola. E uma das coisas, Thaís, que eu mais observo assim, nessa trajetória minha, que já são 19 anos que eu dou aula, é o quanto os alunos perderam o interesse pela escola. E agora no Fundamental 1, isso está muito nítido, porque os alunos chegam na escola, muitos chegam na escola e falam assim que não queria estar na escola. Você vendo, né, hoje mais jovem, né, já passou por toda essa fase, o que você acha que está acontecendo com essas crianças de hoje em dia? Eu acho que, na verdade, hoje em dia, não só na escola, mas eu acho que tudo está muito precoce. A criança entra seja no quarto, no quinto ano do ensino fundamental e já acha que é jovem, já acha que pode fazer as coisas que um jovem faz, já quer ser jovem, né, ter atitude de jovem. E eu acho que está muito precoce. Tanto que a gente percebe, você principalmente como professor, que os assuntos das crianças mudaram totalmente, não é a mesma coisa. As atitudes dela não é a mesma coisa. Eu acho que é muito benéfico, mas as redes sociais acabam influenciando muito
as crianças. Então elas acabam vendo pessoas que às vezes não é uma boa influência. Sim, e verdade. fica tentando imitar o comportamento. Então, acho que tudo isso influencia muito para como as crianças estão agindo hoje em dia, principalmente dentro da escola, né? Porque elas passam muito tempo dentro da escola. Verdade. E a principal obrigação de uma criança, né, na idade mais ou menos do Fundamental 1, é a escola, é estudar. É verdade. Então, assim, isso reflete muito. E eu acho que os principais motivos são esses, que nem eu falei, tudo está muito precoce hoje em dia e a mídia também está influenciando muito de uma maneira que não é boa, né? Claro que tem as coisas boas, mas tem muita coisa ruim também. Tem que dar uma filtrada, né? E essa criança não sabe filtrar. O problema é esse. Essa criança não tem esse filtro. E muitas vezes os pais não estão ali para filtrar isso para ela, né? E por isso que você falou, Thaís, é fundamental e já entra no desafio. O que eu, professora, vejo e, né, em contato com várias professoras, a gente tem esse desafio, é o quê? Como a gente transformar a sala de aula em algo atrativo, sendo que as crianças... Já tem uma gama de coisas atrativas. Já tem uma gama. Por exemplo, a gente está lá passando conteúdo lá no quadro, né? Hoje em dia já é mais moderno, com o pincel... na escola que escola também, depende da escola. Mas assim, nós temos hoje em dia uma escola mais adaptada. Sim. Né? Tem a sala de multimídia, em toda escola tem pelo menos uma sala, né? Parece que é até lei, não sei. Mas toda sala tem e tal. Mas só que às vezes, antigamente, eu lembro que nós professores falavam, não, nós vamos fazer um cineminha. Então assim, era pipoca, aquele filme e tudo. Eu lembro, tá vendo? Lembra? Isso marca a gente fica lembrando desse momento. Então assim, era muito bacana a gente ver a alegria, aquele brilho nos olhos das crianças, né? Nossa, hoje tem cinema e tal. Aí se a gente fizer hoje, todo filme que a gente passa para os meninos, eles já viram. Eles já assistiram. Então, nossa, que infantil, que isso. Então assim, essa parte que você falou das crianças precoce é muito, assim... Verdade, né? Verdade mesmo. E uma coisa também que você citou, que eu acho que é fundamental, é essa parte de família. Sim. Né? Eu sou educada, né? Meu pai muito sistemático e tudo, o jeito dele, ele fala assim, que educação é de berço. Sim, ele é uma pessoa que sabe que eu sou apaixonada por educação, mas ele não gosta. Ele fala assim, se eu fosse você, eu já tinha largado a escola há muito tempo. Porque ele fala que é desvalorizado, que há muitas mães não cuidam do próprio filho, não consegue colocar limite, não consegue fazer com que eles tenham interesse pela escola. E é um filho, às vezes. E a gente tem na sala de aula, né? Uns 20 a 30. Então, assim, é um desafio muito grande pra gente, professor, querer bater de frente, querer competir com as redes sociais, né? Com os filminhos que são todos coloridos, muito fantasiados. E a gente mal sabe desenhar uma casinha lá, né? Que eles morrem de rir da gente. Então, assim, o desafio, ele é enorme. E se a gente tivesse, assim, uma gama de alunos comprometidos, interessados, igual você, né? Posso falar com propriedade, que eu te conheço há muitos anos, já foi minha aluna. Então seria muito mais fácil. Só que a gente também, nosso professor, Thaís, a gente não pode tapar os nossos olhos, fazer de conta que nada está acontecendo. Né? Então, o que você acha? Você como aluno, qual estratégia que você acha que os professores deveriam fazer dentro da sala de aula para atrair essa atenção dos alunos? Então, eu acho que isso realmente é verdade, porque antigamente, não que assim que eu lembro de antigamente, porque eu não sou muito velha, eu sou nova ainda, mas eu lembro assim dos relatos, né, que minha mãe passava, que antigamente quando o aluno fazia alguma coisa de errado ou então tirava alguma nota baixa, o pai e a mãe ia ver com a criança o que estava acontecendo, né, se ela estava prestando atenção, se ela estava fazendo alguma coisa errada dentro de sala. Hoje em dia, se um aluno tira uma nota baixa ou faz alguma coisa errada, ao invés de eles irem no aluno, eles vão no professor. Então, assim, parece que hoje em dia é culpa do professor. E muitas das vezes não é isso. Muitas vezes isso tem que vir de casa, né? E a educação que a criança mostra na escola é a educação que ela está recebendo em casa. Então, é um desafio muito grande para os professores, né? Eu também posso falar isso porque eu estou vendo, né? Eu acompanho isso e é muito desafiador realmente. Bom, o que os professores podem fazer? Eu acho que sim, vocês já fazem muito mesmo. Eu acho que o que está precisando hoje em dia é a parceria entre professores e pais. Porque o professor sozinho fica com a criança 5 horas de prazo, né? Os pais ficam o restante dos dias, ou não, né? Ou vai para outros lugares, fazer outras atividades. Mas os pais são responsáveis pela educação das crianças. O professor é um complemento, né? O professor está lá para ensinar educação dentro de casa. Então, eu acho que o principal hoje em dia é essa parceria entre professor
e família. Porque o professor sozinho, infelizmente, ele não consegue. Ele faz muito, muito mesmo. Mas sozinho acaba que fica inválido, né? Todo o trabalho que ele teve em casa, se não tiver um reforço, aí fica inválido. Então, acho que o principal seria essa parceria, que realmente hoje em dia está muito escassa e está sendo muito necessário. Sim, falando em parceria, Patrícia, sua irmã, tá mandando um abraço. É verdade. E eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que está participando. Pode mandar perguntas, tanto para a aluna quanto para mim, professor. O que vocês acham? Também. O Davi Melo, nosso amigo, Davi, um abraço. Davi é super presente nas nossas lives. Ativo. Então, gente, pode mandar perguntas, vamos interagir. O que vocês acham que seria legal, vocês alunos, que seria legal para o professor fazer dentro da sala de aula? Professores aí que estão assistindo, qual que é o desafio que vocês encontram na escola? Vamos participar e interagir. Thaís, isso que você falou sobre essa parceria da família, você bateu no ponto certo. Precisa, o que eu vejo hoje em dia? É assim, as mães, hoje as mulheres, né, principalmente a gente fala muito de mãe, porque as mães são mais presentes dentro da escola. Sim. Embora tem muitos pais, né, que eu falo que a gente bate palmo mesmo para esses pais que vão nas reuniões, que muitas das vezes, né, a gente só vê as mães, só as mães que interagem lá na escola. E essa parceria é fundamental para os dois sentidos, tanto para agradar o professor perante o aluno, né, perante o filho dela que está fazendo ali o papel certo, e também para questionar. Mas o que a gente vê na maioria das vezes? Vai lá só para reclamar. Sim. Vai na escola só para reclamar que isso, que aquilo. E a gente, nós professores, a gente fica assim com as mãos atadas, porque a gente esforça muito. Tem gente que fala assim, nossa, ser professor é bom demais. Eu já escutei tanto isso, é 2 férias no ano, é só meio horário. Né? Você, como sua mãe, professora, você sabe. E outra coisa também, você falando assim, que os pais acabam que vão só para reclamar, que nem eu falei, a criança não tem a personalidade formada, mas ela está em processo de formação. Sim. E se a criança vê isso dentro de casa, essa desvalorização daquele que deveria ser referência para ela, né, consequentemente vai ter essa mesma atitude. Então, isso reflete muito também na atitude da criança com o professor. Então, por isso que os pais, eles têm que tomar muito cuidado. Muitos vai pais falar falam mal na frente né? da criança, tem atitudes que não devem ter, né, na frente. Lógico, né? Eu não tô assim defendendo a minha classe, mas eu falo que tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Sim. Nós, professores, erramos muito, a gente erra na tentativa de acertar, mas se tiver essa parceria, esse diálogo aberto, né? O que está acontecendo com o meu filho? A mãe chega, o que está acontecendo? Por que ele está desmotivado de vir? Porque às vezes a gente nem sabe, né? Por que o menino quer. E muitas das vezes chega a ser assim, é porque eu chamei a atenção porque ele não fez um dever. Mas peraí, dever de casa é a obrigação de fazer em casa. E onde que está essa mãe que não está orientando? Não tá olhando o que então, e tem muitas mães também que são ótimas, que falam assim, você é uma segunda mãe. Esses dias até uma aluna minha mudou de cidade e no dia das mães ela já estava preparando as coisas para mudar, ela mandou um áudio para mim, achei tão engraçado, que ela mandou assim, tia Elisete, um abraço, você é minha segunda mãe na escola. Né? E como eu não sou mãe ainda eu falei, gente, que legal, né? E se for pensar, a gente faz um papel de mãe ali. Por isso que a gente quer aquela obediência, a gente exige aquele respeito. Sim. Só que muitas das vezes a gente não alcança isso. Aí por quê? Porque a gente não tem aquele espírito de liderança na sala, disciplina. Eu acredito que eu tenho, graças a Deus, nunca tive problema. Para ser professor, você tem que ter esse dom, né? Tem. E assim, tem que gostar, né? Eu nunca tive esse problema com disciplina e tal. Mas, às vezes, eu falo que como que o aluno, que o filho, no caso, né? O filho reage com o pai e a mãe. Será que tá tendo esse respeito? Diálogo, né? O diálogo. Então, tudo que está sendo formado ali na casa, tudo que está acontecendo, ele vai refletir dentro da escola. Então, eu falo que professor, que a gente costuma dizer que a gente é um pouco professor, psicólogo, mãe, médico, a gente acaba, assim, aderindo um pouquinho de cada profissão, porque a gente passa a conhecer muito o aluno, a conviver muito com o aluno. Isso na infância, principalmente, a gente sabe, assim, se acontecer alguma coisa lá na casa, alguma discussão, a gente vê, né, no próprio olhar, aquela criança às vezes está um pouco mais agitada, ou então ela está mais arredia. Então, esse comportamento, tudo ele reflete lá na escola. Por quê? São 5 horas de prazo, praticamente. Sim. Então, tem muito tempo para a gente estar observando, inclusive também, não só no comportamento, no aprendizado. E o aluno confia muito na professora também, né? Sim. Alguns. Eu falo que a gente tem que ter esse feeling
né, para observar, conhecer a fundo aquele aluno, porque quando ele muda de comportamento ou cai no aprendizado, você já sabe, peraí, o que está acontecendo? Vamos conversar, também, né? A gente vai ter uma linha ali de abordagem para a gente conseguir chegar, conquistar essa confiança para o aluno confiar na gente. Eu já escutei assim, vários assuntos, várias coisas tristes que aconteceram dentro de casa, que às vezes nem a mãe não sabia o quanto afetou o filho. E ela vai saber onde que a nota caiu. Né? Então, assim, a infância eu gosto muito de trabalhar com criança, porque eles são muito transparentes. Por isso, né? Tem que tomar tanto cuidado nessa fase, né? Porque é o processo de formação da criança. Então, é muito importante isso. Só que a infância, a gente brinca muito, né? O ensino, ele é muito lúdico, já justamente pra gente criar esse afeto com a criança, para ela criar aquele vínculo na escola, aprender a gostar. E muitas das vezes a gente vê que os alunos não gostam. Nunca gostei de escola. Se você for puxar o passado dele, o histórico tá lá na infância. Sim. O que o professor fez? Eu tenho uma experiência própria, vou contar aqui, tá? Para todo mundo que tá assistindo. Eu já fiquei na creche. Amava ficar na creche. Eu e minha irmã, nossa diferença é de 1 ano de idade. Sim. E a gente ia pra creche e juntas. Aí depois ela foi pra tarde, ou de manhã, não lembro direito, eu sei que eu fiquei sozinha na creche. E eu sou, assim, eu acordo muito cedo, durmo cedo também, mas eu gosto de acordar cedo e eu não sou de dormir à tarde. Aí sabe o que aconteceu? Uma coisa assim que eu peguei trauma, eu não queria ir para um lugar que eu amava. Olha o que aconteceu, essa professora, eu vejo ela na rua, eu falo assim, são os traumas mesmo. Eu sei que ela é uma pessoa boa. Eu tinha 7 anos de idade, quantos anos atrás, né? Marcou, né? Mas me marcou. As pessoas hoje em dia, até ficar a dica aí, quem fica na creche, né? Conversa com o aluno para não acontecer isso, porque eu sinto isso ainda. E colocava a gente para dormir, então era esses colchonetes. Tinha um momento, né? Tinha um momento de dormir. Como eu nunca fui acostumada a dormir, a gente tinha que ficar naquele colchonete lá. E naquela época daquele calorão, aquele colchonete, né? Você dá uma suadinha, ele agarra, e a hora que você levanta, vai crack, faz aquele barulho, né? E eu, né, não sou muito quietinha, eu sempre fui muito agitada, então eu deitava e de repente o negócio se incomodava, que eu não dormia, crack, e a professora me xingava. Nossa. E ela me xingava e toda segunda-feira eu não queria ir pra creche e eu não contava pra minha mãe. Porque eu já sabia que eu estava na creche pelo horário que minha mãe trabalhava na escola também a vida inteira. Então, aí um dia eu falei, não quero ir pra creche, e minha mãe falou, gente, não vou pagar babá, você vai ficar pra creche e tal. Então, minha mãe foi muito assim, que hoje em dia eu não vejo também muito. Minha mãe assim, eu mando, né? Isso. Você tem que entender o motivo por que você tá lá, mas hoje em dia tem muitas crianças que dominam a casa, né? Manda no pai, manda na mãe. Aí quem somos nós, professoras, que vai conseguir, né? Isso. Pôr esse menino na linha. Aí, um dia eu contei pra minha mãe que eu não queria ir pra creche porque elas me colocavam pra dormir, eu não tinha sono pra dormir à tarde. Aí minha mãe, ela poderia ter ido lá e brigar com eles. Sim. Né? Mas não, se fosse hoje em dia, ia quebrar o pau lá, né? Mas o que aconteceu? Ela teve a sabedoria de falar, olha, você não dorme realmente, eu não dormi à tarde, mas você não vai sair da creche, porque é lá que você tem que ficar, mas eu vou lá conversar. Aí chegou, contou pra professora, ela falou, não, mas ela não fica quieta, toda hora ela tá mexendo e acorda os outros meninos, aí se colocando no papel, coitada, né? Imagina o menino que não fica quieto e acordando o restante. Aí minha mãe falou assim, então, vocês colocam ela na cozinha pra ajudar. Sabe aqueles pratinhos azul? Você é da época do pratinho azul? De plástico. Sei. E elas me levavam pra cozinha, por isso que eu amo, né, cozinhar. E eu era responsável, com 7 anos de idade, eu era responsável pra secar todos os pratos da creche. Você achava o máximo. Achava o máximo. Então, assim, na escola a gente tem que ter essa visão. Tipo, por que ele tá chorando? Por que ele não tá querendo vir? Então, chega e converse com os pais pra gente achar uma solução. Porque a escola precisa do aluno. O aluno precisa da escola. No meu caso era creche, mas precisa também. Então, quando tem essa parceria, esse diálogo, peraí, vamos ver o que a gente pode melhorar para ficar bom para a mãe, para o aluno e para a instituição escolar. Verdade. Né? Então, assim, essa infância marca muita gente. E agora vamos passar para a adolescência. Na sua adolescência, gente, eu falo assim, muitas professoras, não sei se sua mãe já comentou alguma coisa, você já ouviu, fala assim, ó, já tem até uns memes, né? Professor que consegue dar aula pro 6º ano,
Fundamental 2, né? Fundamental 2 consegue qualquer coisa. Por quê? Porque ali, a criança, você ainda tem aquele domínio pelo lado afetivo. Sim. Né? Você é a heroína, você é a estrela da criança, aquela paixão que pega a florzinha do mato, né? E leva pra você a maçãzinha, divide a merenda, aquela paixão, né? Com a tia. Só que a hora que vai chegando no Fundamental 2, não ainda é legal. Eu falo que eu dou aula pro Fundamental 1, sou apaixonada com os meninos. Eu falo que eu sou amiguinha deles. Lógico, né, que eu falo, gente, tem um período de conversar e tudo, a gente estabelece as regrinhas lá. Mas a hora que chega na adolescência ali, do 6º ano pra frente, aí o bicho pega realmente. Por quê? Porque está naquela transição, você não é criança mais, você não é adulto, mas você se acha bambambam, né? Não quer ser mandado, você acha que você sabe tudo, não conforma com o professor te chamar a atenção, é aquela fase da rebeldia. Você olhando sua cara aí, né, de bonequinha de louça, todo mundo sabe quanto você é meiga, quem conhece. E quem não conhece já vê, né, gente, pela expressão dela, o quanto ela é tranquila. Mas como você lidou na sala de aula, você toda quietinha, tranquila, estudiosa, com aqueles alunos que tocavam o terror na sala? Então, chega no 6º ano, realmente acontece isso, né? Principalmente por quê? Porque a pessoa vai pro colégio. Antes era escola, agora já chama de colégio. Aí já fica achando aquela coisa, né? Agora também não tem só mais um professor. Aí eu tenho um professor para cada matéria. Então é mais difícil ainda ter um vínculo, né? Com 50 minutos de aula. E antes era 5 horas de prazo, né? 4h30 por aí. 4h30 de prazo para ter uma aula e antes é só 50 minutos. Então o vínculo realmente fica mais complicado. E entra, né, que tá na fase de isso que você falou, essa transição. Tá deixando de ser criança, mas também não chegou ainda a ser adulto e fica nessa coisa complicada de lidar. Quando eu entrei no meu 6º ano, já tem um tempinho que eu fui pro meu 6º ano, hoje em dia eu acho que ainda tá mais complicado. Mas no meu 6º ano, realmente, os meninos estavam muito assim, os meninos estavam se achando rapazes já, as moças já queriam... já ia pra escola mais arrumada, aquela coisa toda. Tinha os namorinhos ali, né? Namorinho, parecia que era desfile, tinha dia. E aí, nesse meio, por eu ser muito quieta e, que nem você falou, o pessoal começou a ficar mais precoce, na minha época já era muito precoce. Então já começou essa coisa de namorinho, vamos sair pra ir pra festa. No 9º ano, indo pro 1º, já tinha até gente que já consumia bebida alcoólica. Então, assim, tem isso, né? Tem essas coisas que nem eu te falei, a influência errada da mídia. E muitas vezes os pais não regram isso e acaba que acontece essas coisas. Sim. E aí acaba que a gente sempre sofre algum tipo de bullying, né? Hoje em dia chama assim, mas é sempre uma implicância. Tipo, a santinha da sala, você não vai em festa nenhuma. Ou então, que isso, hein? É a puxa-saco dos professores. Por quê? Enquanto eles desrespeitavam, claro que não todos, mas infelizmente a grande maioria, desrespeitavam ou então não prestavam atenção. Aí a gente fica taxado, né? Sempre esses apelidinhos de santinha, puxa saco. Outra coisa que acontece muito, quando você é correta com data de entrega de trabalho e metade da turma não fez o trabalho, aí você vai e fala, não, mas e o trabalho? Aí eles querem te matar, né? Tipo assim, nossa, por que você foi lembrar? Por que você perguntou, né? Meu Deus do céu, não precisava ter lembrado. Mas eu acho que a gente tem que ser correta desde sempre com as coisas. E teve até uma coisa que aconteceu, que teve um trabalho que tinha uma data marcada. Minha turma era isso foi no ensino médio, se não me engano, era de 40 e poucos alunos e só uma pessoa, só eu e uma outra pessoa fizemos o trabalho para entregar na data certa. E aí quando a gente lembrou a professora, né, que o trabalho era para entregar nessa data, aí a maioria da turma falou assim, nossa, mas você não falou que era nessa data. Mentira, né, tinha falado. Você não falou, mas mais da metade da turma não fez. Aí eu e a outra colega, a gente ficou assim, né? Mentira, né? Ela falou, ela tinha esse trabalho para entregar. E aí a professora acabou que falou, não, então tá bom, como mais da metade da turma não fez, eu vou deixar esse trabalho para outra data. E isso acaba que é errado, né? Porque você tá sendo injusto com quem fez aquilo no momento certo. E aí acabou que depois essa mesma professora percebeu que ela tinha feito isso e falou, não, mas quem me entregar depois o valor não vai ser o mesmo. Então acaba que sempre tem essas situações, e tem várias situações que eu posso comentar aqui que já aconteceu, que a gente realmente é taxado de apelidinhos que às vezes não são muito agradáveis, mas a gente sempre releva, né? Tá, Thaís, você falou sobre o bullying, né? Na minha época, não existia essa palavra, eram as implicâncias e tudo, mas eu lembro, eu tinha até música, por causa do meu nome, né? As pessoas tinham tanta rima com meu nome. Meu nome também. E fazia muita riminha ali na sala, meus próprios colegas. Só que eu era tão
tão assim, zen quanto a isso. E a hora que eu chegava na sala, eu sempre fui muito pequenininha, muito miudinha, e minha mãe trabalhava na escola. Então, assim, eles achavam que eu poderia ser protegida, mas um dia eu não esqueço disso, minha mãe até puxou minha orelha dentro da sala de aula, porque ela ia falar assim, eu vou te corrigir onde que tiver e tal. Aí que eles me implicaram e eles cantavam. Só que eu acho que isso depende muito do aluno também, como que ele se enxerga perante esse bullying. Sim. E quanto mais você detrela, tipo assim, não detrela para o bullying, você fica incomodado, as pessoas percebem, aí que elas vão cair matando. E eu lembro que eles cantavam essa música na minha época pra me atingir, e eu dançava. Então eu dançava, então eu fazia brincadeira, então eu pensava, tipo, eles falavam que eu ia casar com o Donizete, porque rimava com Elisete, que eu só chupava chiclete, era uma coisa assim, sabe, super engraçada. E eu chegava e dançava, então eles pensavam, tipo, ai, o que a gente vai falar dela? Não tá atingindo o objetivo. Era banquinho, né? Deve que você não conhece esse termo não, mas quem tá aí que é mais velho, que eu era banquinho de panhar alface, né? Porque eu era super pequena ainda e era muito pequenininha. Então, eu nunca liguei com essas coisas. E o que a gente percebe hoje, eu como professora, é aquela fofoquinha. Tia, ele me chamou de chato, ele me chamou de feio. Não quer ser minha amiga. Não quer ser meu amigo. Se a gente fala assim, gente, vamos sentar de dupla. E a sala tem um número ímpar, aí eu tô falando de criança, tá? Mas aí uma começa a chorar, porque, ai, ninguém quer sentar comigo. Gente, mas são dupla, vamos fazer o trio. Então o professor tem que ter muito esse jogo de cintura. Sim. Só que um dia a gente até comentou aqui numa live que a gente tem os nossos problemas pessoais, que a gente não pode levar para o trabalho, mas a gente acaba que leva. Não tem como, você é uma pessoa só. Sim. A gente não pode deixar transparecer. Principalmente dentro de uma sala de aula, porque aquele dia que você tá na pior é o dia que os alunos mais abusam da paciência da gente. Sim. E eu falo, não sei se você já percebeu isso, que na minha época de faculdade e tudo, eu percebo que quando o professor não está bem preparado, não tem um planejamento, porque tem escolas, todas as escolas têm que ter uma supervisora e tudo, e tem. Mas, às vezes, é critério da própria escola não ficar conferindo ali, né, se fez e tal. Aí, isso é uma parte mais burocrática, eu não vou entrar no caso. Mas, quando o professor não está tão bem preparado, eu acho que os alunos inconscientemente percebem e fazem mal bagunça e vira aquela algazarra, principalmente nessa fase aí do ensino fundamental 2. Você quer, assim, fazer para mim alguma pergunta? Que dentro da sala de aula, como que você acha que o professor vê essa situação? O que você acha que é a visão do professor perante essa situação na sala, com bullying, com aluno que não entrega, né, que não faz o trabalho, nem entregar, né? Porque se ele fez, lógico que ele vai entregar. Sim. Eu queria saber de você, se você tem alguma ideia para professores de Fundamental 2 em como lidar, né, com esse tipo de atitude dos alunos bullying com outros alunos, ou então aluno que não está prestando atenção. Porque por mais que você dá aula no Fundamental 1, é mais, assim, não é fácil, mas é mais maleável isso de ser lúdico. As crianças ainda são pequenas, né? Mas chega no Fundamental 2 é um pouco mais complicado. O que você faria se fosse... Assim, não exclusivamente para o professor de Fundamental 2, mas desde lá a pré-infância da criança e até na faculdade. Para todos os professores, eu acho que se você não gostar daquilo que você faz, vai ser notável. Porque a gente vê muitos professores que estão na escola, né, em si, dando aula, não precisa ser só na escola, dando aula ali, mas que não gosta, que está ali simplesmente pelo salário. Sim. E eu acho que quando está ali simplesmente pelo dinheiro, que não tem aquele amor, porque eu já vi muitos professores que saem da escola e dão aula particular, ele não deixou de ser professor, né? Que, por exemplo, na área de computação, dá uma aula de computação, ele é um professor, mas fora da escola em si, a escola tradicional. Mas quando ele está ali dentro e não gosta daquilo que ele faz, eu acho que ele passa isso para os alunos, transparece e fica aquela falta de sintonia com o aluno. Dedicação também, né? Então o aluno acaba que ele não tem a liberdade de perguntar sobre determinada matéria, aí ele não entende, ele não sabe... Não quer saber. Não tem abertura pra Não tem abertura, aí ele não sabe, não tem abertura para procurar saber. Aí o que acontece ao longo do ano, né?
ele vai, não sei, não quero saber, e tem raiva de quem sabe. Quem que sabe? O aluno que está prestando atenção e o professor que está lá na frente. Isso. Aí pra que ele vai pra escola? Ele vai pra escola, se a gente, né, falar assim, mas o que você tá fazendo aqui? Você não tá fazendo nada, não sei o que. Eu tenho que vir porque é frequência da bomba. Eu tenho que passar. Né? Eu tenho que passar de ano. Só que ele tá lá só de corpo presente. A cabeça tá no mundo da lua, não faz nada e vira um tormento. E acaba atrapalhando esses alunos, que é, né, no seu caso, que gostam de estudar. E sempre tem aquele ditado de a turma da frente e a turma do fundão. Você concorda com isso? Concordo. Que tem isso? Assim, não pode generalizar, mas eu acho que quanto mais interesse você tem em algo, mais perto você quer ficar daquilo, né? Então isso conta muito, porque geralmente a turma do fundo era quem estava querendo dormir e não queria que o professor visse que ele estava dormindo. Geralmente a turma do fundo é quem quer ficar papiando. Claro que na frente também tem, só que eu acho que isso tem um pouco de verdade sim, porque é pela lógica, né? Quanto mais interesse você tem em algum assunto, você vai querer estar mais próximo. Sim. E isso dentro da escola, né? Você vai querer estar mais próximo do professor. Geralmente os alunos, separam pra você ver, geralmente os alunos que sentem perto do professor é os que fazem mais perguntas, os que têm muito interesse. Então eu acho que sim, isso conta muito, desde que o aluno possa escolher o lugar, né? Porque tem escolas que é tudo mapeamento, tudo certinho. Sim. Mas eu acho que sim, isso conta bastante. E nós, professores, a gente tem assim, um pouco de dificuldade de lidar com esses alunos do fundão, só que acaba que esses alunos conquistam a gente de uma maneira diferente. Não pelo conteúdo, mas é tanta gracinha, é tanto assim, querendo aparecer, e se a gente tem esse olhar clínico, eu falo que eu já aprendi isso com alguns cursos que eu fiz, que às vezes aquele que tá mais desmotivado, aquele mais bagunceiro, aquele que você fala, nossa, esse menino podia faltar hoje, que tem isso, gente, né? Que tem dia, nossa, não acredito que você veio. Tal. Acontece. Mas a gente tem que observar, e isso é um ponto principal para todos os professores, é porque o que está acontecendo na vida dessa pessoa? Porque às vezes a gente costuma julgar. Não, mas ele não quer nada, ele não faz nada, ele não sabe nada, e fala, e é conselho de classe, todo mundo começa a falar mal dele e tal. Então eu acho que a gente teria que mudar essa situação. Porque o aluno que é interessado, que está lá na frente, que gosta de estudar, ele anda sozinho. E é bom demais a gente ter uma sala lotada com esses alunos que andam sozinhos. Porque hoje em dia tem o Google, tudo, a pessoa já tem a inteligência ali, já tem o interesse, então é fácil dela aprender. E os que não sabem? Verdade. São os que mais precisam da gente, são os mais excluídos pelo professor. E sabe quando que eu tive essa visão? No programa Jovem Cooperativista. No momento das atividades. No momento das atividades. Eu lembro direitinho quando você foi na minha sala e teve alguns alunos que não quiseram participar da dinâmica. Eu lembro assim, minha sala era muito grande e, se eu não me engano, deve ter ficado uns 15 alunos lá dentro, né? Que não participaram. E isso, imagina, né? Se você era uma pessoa de fora, uma pessoa convidada, o mínimo que eles deveriam ter feito era participar e isso eles não fizeram. Agora, imagina com o professor, que eles já estão acostumados todos os dias, né? Realmente isso é muito visível hoje em dia. E assim, quando eu entrei para o programa Jovem Cooperativista, que aí eu comecei a mudar totalmente com o ensino médio, eu já tive pouca experiência com o ensino médio, que foi eu cobrir uma licença maternidade uns dias de uma pessoa, de uma professora, e foi um desafio muito grande, porque eu sou acostumada com as crianças e tudo, e chegar numa sala de aula lotada, que tinha uma sala que tinha, né? Isso foi ano passado, que tinha 53 alunos. Muita gente. Então eu falo, lógico que o conteúdo é bacana do Jovem Cooperativista, nós vamos falar disso, mas é um desafio. Sobre isso. É um desafio muito grande, por quê? Porque ali você, o professor normal da sala, ele tem o conteúdo, você tem a apostila, você tem que seguir, é um conteúdo que você tem que aprender. Agora, quando chega uma pessoa que não tem nada a ver, é sua obrigação ali, né? Por isso que eu sempre deixei muito claro para todos os alunos que ninguém é obrigado a participar, mas que é uma coisa bacana e quando participa é muito bom. E eu gostaria que você contasse um pouquinho como foi a sua participação de aluna para o programa Jovem Cooperativista. Então, um dos encontros que você foi, eu não estava presente, se eu não me engano, eu estava doente. E aí depois o pessoal até comentou, nossa, foi uma moça lá na sala e fez uma dinâmica. Obrigada pela moça. Fez uma dinâmica, foi muito legal. Aí eu pensei, nossa, deve ter sido Elisete, né? Porque eu já te conhecia. E aí, o segundo encontro, se eu não me engano, eu estava na sala de aula e aí você chegou lá e eu lembro direitinho, você falou assim que a gente deveria fazer uma propaganda de um produto que ainda
poderia existir, mas seria mais legal se a gente criasse um produto que ainda não existisse. E aí você separou os grupos, né? Cada grupo escolhia com quem ficar. E aí acabou que eu fiquei com uma turma lá, você foi escolhendo os grupinhos, eu fiquei com uma turma. E eu lembro que a gente fez um WhatsApp, eu não lembro o nome, só que a gente fez um WhatsApp pra quem sofria de depressão. Não era o nome WhatsApp, mas era o mesmo símbolo. Eu lembro que a gente fez um bannerzinho, era o mesmo símbolo de WhatsApp, só que tinha outro nome que eu não tô lembrando agora, mas tinha a ver com isso. E aí a gente fez esse trabalho. A gente, na hora de fazer a apresentação, falou que era um WhatsApp diferenciado, poderia ter os dois lados, quem estava precisando de ajuda e quem queria ser voluntário em ajudar essas pessoas. Então, assim, isso exerceu na gente, a gente teve que pensar, né, em algo que ainda não existia. Hoje em dia tem aquelas ferramentas do Instagram que ajudam quem sofre de depressão, mas no ano passado, mais ou menos nesse período, ainda não tinha. E foi muito bacana, eu gostei bastante de participar do programa. Quando você chegava, eu já cheguei a comentar isso com você algumas vezes. Foi no meu 3º ano, né? Então, era aquilo, nossa, Enem, vestibular, e eu trabalhava, e eu fazia cursinho, e eu estudava, então era uma loucura. E no meu 3º ano, eu fui falha em algumas partes na escola, porque eu chegava lá muito cansada. E às vezes eu só queria deitar na carteira e dormir. E aconteceu muitas vezes isso. Só que quando você chegava, você animava todo mundo, porque era uma coisa diferenciada. Então eu acho que o papel do programa Jovem Cooperativista é muito importante, principalmente a sua parte de ensino médio, porque os meninos, nós precisamos de algo de diferente, você levava isso para dentro da sala. Tá. E dentro do programa, eu como professora, né, e dentro do programa eu sou mentora, o que você levou para a sua vida como aluna? De aluna para a sua vida, participando do programa Jovem Cooperativista? Não só na escola, né, quando eu fiz o programa, eu fiz antes também, nos meus outros anos, mas no meu 3º ano principalmente, eu levei que a gente não precisa ficar dentro da caixinha, a gente tem que sair um pouco fora, tem que estar sempre pensando em novos projetos, tanto que depois eu criei alguns projetos. A gente tem que sempre pensar além e valorizar esses trabalhos que são feitos, né? O programa Jovem Cooperativista, ele deve ser muito valorizado, porque proporciona muitos conhecimentos que a gente não tem na escola. Educação financeira, a gente aprende matemática financeira, mas não é nada de como você fazer o gerenciamento do seu dinheiro. Então, assim, o programa me ajudou muito em planejamento financeiro, me ajudou muito em pensar fora da caixinha e teve vários outros benefícios que eu levo pra mim, eu trago comigo até hoje. Tá. E esse é um grande desafio do professor. Sim. E quem dera se todos os professores pudessem saber o quanto o conteúdo do programa Jovem Cooperativista é importante. Sim. Que às vezes a gente chega lá brincando com dinâmicas e tudo mais, mas que o aluno ali em si, ele pode sair fora da caixinha. Então, quando a gente prepara, nós mentoras que somos pedagogas, professores, quando a gente prepara o conteúdo, a gente quer isso. Despertar no aluno aquela criatividade que muitas das vezes o professor não consegue. E como a gente é uma pessoa diferente, chega lá, tem uns que participam, que brilham, que foi o seu caso, mas tem uns que não querem por problemas pessoais ou por falta de interesse e tudo. Então fica mais ali naquela zona de conforto dele, então ele não se destaca. Sim. E conta pra mim, qual que foram mais de um, quais foram os seus projetos? Qual que você criou? O que você achou de tudo isso? Então, outra coisa também que eu queria mencionar é que o programa me abriu uma porta, né, de emprego, e para quem não sabe, eu trabalho aqui no Lagocred, foi por meio do programa Jovem Cooperativista, né, teve uma seleção de alunos, e inclusive o Davi que está assistindo foi um dos alunos, né, e foi muito bacana essa seleção, então me abriu uma porta de emprego, assim, que eu só tenho a agradecer mesmo ao programa. E a pergunta foi... Quais são os projetos? Sim, eu criei nesse período de 3º ano, né, a gente sabe que a redação tem um peso muito grande no Enem, então eu acabei criando um projeto que chama Foca no 1000. E nesse projeto eu coloco dicas de redação, né, para quem está no 3º ano, ou então está querendo prestar algum vestibular, mas não tem condições de pagar um cursinho, ou então só para complementar mesmo. E nesse Instagram eu dou dicas de redação, eu posto stories, né, faço enquetes, então é bem bacana. Esse foi um dos projetos que eu fiz, que eu criei. Legal. Então, gente, a gente fala muito desses desafios que o professor encontra, mas o aluno também encontra. Sim. Então, o programa Jovem Cooperativista, ele está inserido na educação. E assim, eu agradeço aqui a todas as escolas que nos recebem de portas abertas e nós estamos nos reinventando. E o que você acha
dessas aulas online agora, como que está sendo para você adaptar? Conta um pouco sobre essa fase que a gente está vivendo. Só teve uma pergunta ali antes sobre o Foco no 1000, me perguntaram quais as principais dúvidas dos estudantes, né, que eles mandam lá. Principalmente na parte de elaboração de texto. Muitos estudantes têm dúvida na parte de como escrever a redação do Enem, porque a redação focando no Enem, ela é muito específica, né? Tem que ser um texto dissertativo, argumentativo, você não pode falar em primeira pessoa. Então, são essas coisas que os alunos mais têm dúvidas. Outra dúvida também que eles me mandam muito são quais outras áreas do conhecimento, porque para quem não sabe, na redação do Enem, se você não colocar alguma área do conhecimento, o seu texto é considerado pobre, né? Porque você não está mencionando outra pessoa, não está colocando outro fato histórico ou algo do tipo, alguma alusão. Então essas são as principais dúvidas que eu recebo, quanto à estrutura do texto e quanto às outras áreas do conhecimento. São as principais, né? As dúvidas que eu tenho, que eu recebo. Legal, gente. Então segue aí o Foca no 1000, que tem dicas incríveis. E você já até fez palestra, né? Ajudando o professor para orientar. Isso é muito legal. Parabéns, Thaís. Obrigada. E vamos falar um pouquinho agora, porque a educação, online, né, tá diferente. Aula online. Como que tá? O que você, como estudante, vê essa reinvenção que nós temos que fazer? As aulas online do estado começaram essa semana, Sim. Não foi? Então, eu tô tendo aula online também. A gente sabe que não é a mesma coisa, eu acho que é muito conto de fadas falar que é o mesmo ensino, porque a gente sabe que não é, mas tem aquela teoria, né? Se você tem um copo cheio pela metade, ou você enxerga metade do copo vazio ou metade do copo cheio. Então, esse é o tempo que a gente está vivendo, né? Infelizmente, a gente está passando por essa pandemia e a gente não pode estar todo mundo no mesmo local, presencialmente, e essa é a oportunidade que a gente tem. Então, eu acho assim, a gente pode escolher qual lado a gente quer ver. A gente pode ficar reclamando, porque a aula online é muito ruim, porque eu não aprendo nada, porque é muito complicado manter concentração, é muito difícil manter o foco. Ou então você pode ser grato porque você tem acesso à internet, porque você está tendo a oportunidade de ter aula mesmo em meio a uma pandemia. Então é isso, o copo meio cheio, o copo meio vazio. Você que escolhe qual dos lados você vai querer enxergar. Né? Ótimo. Thaís, então assim, perante essas dificuldades todas que a gente encontra, desde a infância até chegar, né, na faculdade, que é o seu caso e tudo mais, eu gostaria que você desse algumas dicas para os alunos que realmente querem estudar, que estão dispostos a ser uma pessoa, um profissional legal, que tem essa visão de futuro, como você sempre teve desde a sua infância. Então, eu vou começar com o que eu sempre começo falando, é que para qualquer projeto, qualquer meta que você tenha, você tem que fazer um planejamento para alcançar ela, né? Porque a gente tem os caminhos a seguir, mas se você não tem um caminho certo a seguir, você vai tentar por um e depois vai tentar por outro. Vai para qualquer lado sem direção certa. E aí não vai dar em nada, porque você vai perder tempo, né? Então, uma dica que eu dou é tenha um planejamento. Eu sou uma pessoa muito metódica, então assim, tudo que eu faço eu anoto. Eu tenho um aplicativo que chama Google Keep, se eu não me engano ele já vem instalado nos telefones, e lá eu anoto as coisas que eu tenho que fazer no dia, quais são as minhas metas. E pensando nisso, né, e eu fiquei muito feliz com o convite, quando a Elisete me fez o convite, eu elaborei um planner semanal. E aí nesse planner, se eu não me engano eles vão colocar na tela agora o planner para vocês verem. Nesse planner tem o planejamento de segunda, terça, quarta, quinta, até a semana acabar, tem os seus objetivos. Tem também uma parte para você fazer algumas anotações. Então, assim, quando você planeja a sua semana e coloca no papel, fica tudo muito mais claro, muito mais objetivo. Você sabe qual caminho seguir e quando você preenche um quadradinho daquele lá de feito, é uma sensação muito boa. Porque você viu, nossa, eu consegui cumprir a meta que eu tinha. Então, a principal dica é planejamento. E, consequentemente, tendo planejamento, você vai conseguir ter foco, você vai conseguir não procrastinar, né? Porque hoje em dia tem muito de procrastinação. Mas eu acho assim, quando a pessoa ela define os seus objetivos, tem aquilo que ela quer alcançar bem definido, ela vai fazer algo para alcançar aquilo e fazendo algo bem feito, bem organizado, já é meio caminho andado, né? Então, assim, depois é só você arcar com uma concentração, aí tem outros tipos de aplicativos que bloqueiam as redes sociais, se as redes sociais forem o seu problema, né? Tem aplicativos que bloqueiam, aí você ativa lá, você não vai mexer no telefone, que hoje em dia é a maior reclamação de falta de concentração, é o telefone. Então, existem aplicativos para isso. E hoje em dia, que nem eu te falei, a mídia ela é tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Tem muitos aplicativos que ajudam nos estudos, tem muitos canais do YouTube
que ajudam nos estudos. Tem muita gente que acha que tem preconceito por ser canal gratuito, é um canal gratuito, eu prefiro pagar. Mas tem muita coisa boa gratuitamente no YouTube, tem plataformas de estudo, aplicativos, então saiba usar a mídia que a gente tem, toda a gama de aplicativos que a gente tem hoje em dia ao seu favor, que isso vai fazer toda a diferença. E tem o planejamento, usa o Planner, baixa o Planner, depois marca o Cicobi, né, quando vocês forem usar o Planner, mas é isso. Muito bom, suas dicas, Thaís, foram fantásticas. E eu, em primeira mão, né, recebi esse Planner, fiquei assim, apaixonada. Você é uma menina muito estudiosa, muito dedicada. Foi, né, a nossa aluna destaque do programa Jovem Cooperativista, passou pela entrevista entre os demais alunos, está contratada, está trabalhando com a gente, é um orgulho muito grande a gente ter essa pessoa dedicada, estudiosa, e não poderia ser outra aluna a ser convidada para esse bate-papo sobre os desafios. E o planner que você fez ficou top demais, já está disponível no Instagram. Né, do Cicobi, quem quiser já pode baixar ele, começar a usar, começar a planejar. Isso, planejar. Então suas dicas foram fundamentais. E eu, como professora, eu quero deixar uma dica para todos os profissionais da educação. Desafio, gente, existe na vida. Desde que você nasce, você já está enfrentando um desafio. Sim. Só que se a gente pensar, igual você falou a metáfora aí do copo, só o lado negativo, a gente não vai fazer nada. Então, o que a gente tem que querer hoje em dia? Gostar daquilo que a gente faz. E eu falo não gostar simplesmente do aluno, é gostar de gente, gostar de pessoas, da profissão, saber que tem esses desafios que batem na nossa porta todos os dias, mas que a gente encara, tem que encarar isso. Se é uma profissão que eu escolhi, é uma profissão que eu gosto, é uma profissão que me dá um retorno financeiro, que eu sustento a minha casa, que eu me sustento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encarar o desafio de frente. Não ficar postergando as coisas, as tarefas e reclamando do aluno e da mãe e tal. Faça seu papel. Verdade. Por quê? Porque cada um tem que encarar a sua realidade. Nós, professores, temos alunos maravilhosos, mas temos alunos que não querem nada. E todos eles estão em mesmo local. E os alunos também, às vezes, vão ter uma preferência por um professor que ele acha que ele é um excelente, mas vai ter aquele professor que ele não gosta. Ou ele não gosta da matéria, ou ele não gosta da metodologia. Então, sim, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Nem o professor vai agradar o aluno e nem o aluno vai agradar todos os professores. Né? Mas a educação tem que continuar. Sim. E nesse período de quarentena, eu tô assim, vendo que nada substitui um professor presencial dentro de uma sala de aula. Então, assim, eu te agradeço demais por ter aceito o nosso convite. Foi um bate-papo muito legal. Eu também gostei Suas muito. dicas foram incríveis. Que as pessoas possam seguir o Foco no Mil, que gente, é top demais. Serve até para nosso professor. Tem dicas maravilhosas. Obrigada. E esse planner foi ótimo, né? Vou aderir, vou usar. E assim, te agradeço. Eu gostaria, como você é um funcionário aqui do Lagocred, que você falasse do aplicativo, do Faça Parte. Então, antes de falar do aplicativo, eu queria agradecer, né, a oportunidade. Foi muito gratificante vir aqui fazer parte dessa live, minha primeira live da vida. Nunca tinha feito uma live. Mas eu queria agradecer muito e dizer que para todo mundo que assistiu, né, para realmente pegar tanto as minhas dicas quanto as suas dicas, que vai ajudar muito essas pessoas. Estou muito feliz em estar aqui. E muito obrigada mais uma vez pelo convite. Queria dar parabéns, porque ontem foi o dia do pedagogo, né? Então, parabéns a todos os professores que estão assistindo, principalmente a minha mãe, que está assistindo também. E eu vou falar do aplicativo Faça Parte do Cicobi. Se você ainda não faz parte, né, o nome do aplicativo ele é bem sugestivo, venha fazer parte dessa família, que o Cicobi é uma cooperativa renomada, que todo mundo já conhece, sabe da procedência, sabe como ela tem serviço de excelência. E por esse aplicativo você consegue abrir a sua conta aqui no Cicobi e você consegue abrir com facilidade no conforto da sua casa, principalmente nesse momento de pandemia. Então é isso, venha fazer parte, né? Baixem o aplicativo, tem outros aplicativos também, não sei se vocês sabem, mas o Cicobi tem o aplicativo Minhas Finanças. E nesse aplicativo você consegue controlar todas as suas finanças, controlar tudo aquilo que você vai fazer na sua vida financeira. Então não perca tempo, baixe esses aplicativos, use a mídia social para o seu bem, tá? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos vocês pela participação. Boa noite. Assistam o vídeo que foi lançado terça-feira, está no IGTV. E continue acompanhando nossa live. Um abraço. Tchau, gente. Com Deus.